Bem-vindos a mais um dia trabalhando com o Machine Learning do zero. A gente está implementando o pacote Melone. Então deixa eu aproveitar e atualizar aqui a descrição. Melone JL, Machine Learning do zero. Então, beleza. Vamos fazer um brief overview do que a gente tem até agora. Vou tentar já deixar uma Firefox aberta aqui. Então, aqui. O que aconteceu? Não. Aí. Então, olha só, nosso pacote no GitHub, inclusive está falhando, aparentemente. A gente está aqui com o pacote Melone. Quem está no Twitch pode usar a exclamação Melone, receber o link. E eu, antes de começar então qualquer coisa, vamos dar uma olhada em por que ele está falhando. Deu uma falha bem específica no Julian 1.4 aqui. Vamos ver. Tá, então ele fez uma previsão de que esse valor tinha que ser igual a esse daqui. E ele não deu igual, porque o último foi não. Isso foi no KNN Regressor que a gente fez na última stream. Então vou dar um restart para ver o que acontece. E deixa eu ver se aqui é o mesmo erro. Deu none aqui também no KNN Regressor. Interessante. Então talvez a maneira que ele funcione com esses números no Mac e no Windows seja diferente. Então aqui Activate. E vamos colocar um teste que a gente já vê se ele está falhando aqui. Mesma coisa aqui. Quero ver se o erro é o mesmo. Porque se o erro é o mesmo, então não é aleatório. Se for um erro aleatório, aí... bom. Vamos ver o que pode estar causando esse erro. Então aqui são números aleatórios, então isso é sempre um problema. Eu faço com um vizinho, então olho o mais próximo e eu vejo se a previsão é igual a y. E o KNN Regressor, na hora de fazer a previsão, o fit não tem nada, ele só copia os valores, então na hora de fazer a previsão, ele para estar dando none, ele deve estar dividindo por 0, possivelmente. Só que aqui eu não tenho como ter 0. Essa distância é positiva, é uma norma de valor é positivo, e mais do que isso eu tenho um máximo de 10 a menos 16. Então esse 10 a menos 16 aqui pode não estar bom o suficiente. Deixa ele rodando. Então aqui não deveria ser o problema, mas... Deixa eu ver se eu coloquei mais informação. Bom, tem que esperar. Dentro do teste, eu estou usando nNeighbors igual a 1. Então, o estilo de pesos é uniforme por default. Então, se é uniforme, ele está nessa situação. Então, ele não deveria nem estar dando... Ele nem está caindo nesse caso, que é o caso mais complicado. O que está acontecendo, então, pode estar acontecendo. O Y não tem como estar ruim. O WS mais igual a 1 está aqui. Não pode cair nesse caso. E aqui ele não pode estar dividindo por 0. Estranho.
Se ele tiver mais de uma pessoa, também não é para fazer diferença. E aqui ele passou, ele funcionou. Difícil. Então o que a gente pode fazer é o seguinte. A gente vai fazer esse teste aleatoriamente uma centena de vezes. Então for t igual a 1 a 100, n igual a 50. Ele vai dar erro, mas como eu já comecei a escrever, eu vou escrever até o fim para reaproveitar que eu... inclusive aqui era para ser 1 e 2. Mas enfim, isso não é para dar erro. Nada aqui. É Mac, ele vai demorar para rodar. As máquinas virtuais do Travis do Mac, elas demoram muito para começar. Acho que eles têm muito poucas máquinas virtuais. Mas é de graça, então não estamos aqui para reclamar. Assert que a previsão é igual a y. Aí eu preciso usar o revise e eu preciso usar um melon, né? Ok, hora da verdade. Estão rodando aqui 100 vezes, falhou em algum momento. Então isso quer dizer que tem algum fator aleatório aqui. Vamos colocar aqui. If is none, y pred i. Então, se for none, ele vai imprimir ws. Ok? Quer dizer que a gente está fazendo um teste aleatório. Teste quando coisa é aleatória é sempre complicado. A solução mais simples é você não deixar o teste aleatório. Só que se está dando um erro, então a gente precisa descobrir por que primeiro. E ele não deu erro porque foi diferente. Ó, no Windows funcionou agora. O que é pior, que quer dizer que o teste é aleatório. E aqui o erro não foi ali. Interessante. Então, deixa eu pensar como é que eu vou fazer o teste aqui. Então, eu vou fazer um if. Se essa previsão for diferente, imprima y menos y chapéu, sendo y menos predict model x. Ok. Então, se a previsão for diferente, é para ele imprimir. Em um caso, ele deu tudo igual a 0. Então, não está funcionando. Então, se a norma for maior que 0, imprime. Obviamente, a norma não está definida. Se o Júlio estivesse ganhando 1 centavo cada vez que eu esqueço de usar o use em linear algebra, eles já estavam com mais dinheiro que a Microsoft. Tá. Em algumas situações está bastante diferente. Então, o que pode estar acontecendo é repetição desses números. Talvez. Porque aí não tem como ele ser igual mesmo. Então, em vez de fazer range n2, eu vou fazer um range. Só que eu quero fazer um range no formato de grid. Então, eu quero fazer tipo um
Eu quero fazer uma matriz tipo 0, 0, 0, 1, 0, 0. Alguma coisa assim. Então eu quero fazer... Vai ter duas posições. Acho que é mais fácil eu criar todo o x e o y. Então eu vou fazer assim. Inclusive é o mesmo range. Vou chamar só de g. De 0 a 1. Como exemplo, eu vou colocar com tamanho 5. Ele não imprimiu, mas tá bom. E aí o que eu quero fazer é um tipo de... Era repeat. Agora quem é que lembra como é que faz o repeat? Inner e outer. Então repeat g inner igual a 3. No caso 6. No caso vamos fazer o g igual a tamanho 3, que é mais fácil de visualizar. Então 00011, blá 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 blá. E do lado desse eu quero um repeat g outer igual a 6. 6 não, 3. Que é o tamanho do vetor. Então pega todas as combinações. Então é exatamente isso que eu quero. Então eu vou fazer um grid aqui, que vai ser um range de 0 a 1. Eu quero 50 vetores, então quando eu tenho 3 ele fica 9. Eu quero raiz de alguma coisa. Então aqui o que eu quero fazer é... Eu vou usar um número fixo aqui, depois eu pego n igual o tamanho de g ao quadrado. Então vamos usar... Se eu usar 10 vai ficar 100, tá bom, 10. Pronto. Aí aqui o x não é isso, o x é um repeat g inner igual... Vamos fazer assim primeiro. Repeat g outer igual a n. N igual a n quadrado. E aí deixa ele ser feliz ali. For. Então aqui o que eu estou falando que eu vou mudar para range 0, 1, lente 10. X vai ser igual repeat g inner 10. Repeat g outer 10. E aí aqui eu preciso que ele... Deixa eu colocar um n igual a lente g ao quadrado. Ele ainda imprime, então se a norma da previsão for maior que 0, então imprime a norma da previsão também. Está imprimindo só um monte de vetor 0, mas era para ser exatamente igual, não era para ser aproximado. Então não faz sentido. Não tem erro numérico acontecendo. Ou não deveria ter. 1, 2, 3 parênteses. Ignora esse. Então ele continua dando erro em algumas situações. Doutor Suicida, essa é a Julia. Linguagem Julia de programação. Linguagem tipo MATLAB, trabalha com matrizes, vetores. Como que ainda pode estar errado? Vamos olhar o código de novo. Bom, aqui não está acontecendo, a gente já viu. Não é aí o problema.
Ele simplesmente está dando errado. Então, WOPT é o model weights. A gente já viu que é uniform. K está definido lá em cima no NNeighbors. E aparentemente eu não uso em lugar nenhum, então não é para dar errado. Assert K igual a 1. WS vai ser 1 também. O que mais que a gente pode checar? NTR era o que mesmo? É o tamanho do vetor de treino, então nada demais. Todo mundo aqui dentro. Compara as pessoas da entrada com as pessoas do treino para o I correspondente. É, isso aí. Não tem nada de estranho. Vou andar de novo. Não deu erro uma vez no assert, inclusive ele acertou todos agora. Só que ele continua fazendo um if, se a norma for maior que 0, ele imprime, e a norma é 0. Então parece que quando eu faço o predict, nem sempre o resultado é 0. Então eu vou fazer o seguinte. Vou fazer ypred igual a predict model x. Então aparentemente a chamada do predict não é determinística. Não faz sentido, mas a gente já está no mundo do faz de conta. Olha aí. Dessa maneira, então, toda vez que ele faz essa previsão, ele dá um valor errado. Só que ele passa por... Quase eu tive uma epifania, mas não tive. Ele passa por todos os valores. Ele não dá erro em 100% dos casos. Aqui não tem mais de 100 pessoas, tá? Inclusive a gente pode até colocar um T na frente. Então são pessoas arbitrárias. E eu vou mudar essa norma para a norma 1. Que não melhorou, tá? A norma 1 é só uma diferença em módulo. Então se eu tivesse, por exemplo... eu tenho valores aleatórios aqui. Deixa eu tirar isso. Olha que interessante. Olha só que interessante. Agora x1 quadrado mais x2 quadrado é para ser... Todo vetor x é uma coisa assim, ó. Deixa eu copiar para mostrar. Inclusive eu já tenho aqui um deles. É uma coisa assim. Esse é meu vetor x. Então x1 quadrado mais x2 quadrado são valores bonitos, interessantes. E quando eu faço isso, ele dá erro com esses valores porcaria, tipo 10 a menos 32. Ou, no caso, 10 a menos 322. E esse valor porcaria é o que vem daqui. Então ele não está sendo preenchido, aparentemente. Ele não está sendo modificado. Então isso pode acontecer porque o model Y não está se mantendo, que não é o caso, porque eu crio o Y aqui e uso ele aqui só. O X eu não modifico, o Y prédio eu não modifico. Eu uso só o L-type, tipo de elemento aqui do Y. Aqui, model... Vamos lá. Tá? Nada de estranho.
Tá na ordem, porque a gente tá passando o X na ordem, então era pra estar na ordem mesmo. Então, nada errado até agora. Nada fora do esperado, além da solução. Aqui eu quero fazer essa conta, só que se eu usar 10 eu vou explodir. Então vamos colocar 3. Já vai explodir mesmo assim, mas explode menos daí. Então olha, o primeiro elemento, que é o 0, não está sendo 0. Inclusive deixa eu aproveitar e colocar o meu banner do Sidama aqui. Vamos dar o Júlia para cá, Sidama para cá. Ok. Então vamos no... Todos os casos aparentemente são assim. Não tem um deles que está diferente agora. Então eu estou fazendo I de 1 a N, ele está fazendo essa conta inteira. E ele chega aqui com WS igual a 1. Não faz sentido nenhum mais. Fazer uma coisa mais básica que poderia pensar. Um vetor de zeros agora. Isso aqui não é exatamente bom porque... não, na verdade eu posso fazer aqui que eu sempre assumo que eles têm que ser números para somar. Então isso aqui poderia funcionar. Mas enfim. E é o problema. Por quê? Por que que vectorial type com andfn estava dando errado e quando eu faço assim não tá? Isso não deveria acontecer. Não deveria acontecer. E não é trivial de testar isso daqui para poder abrir um issue. Tá, então volta, deixa assim. No caso que eu acabei de fazer. 0 type. Deixa assim. Tira esse assert, tira esse print. Tira esses dois asserts. E testa. Olha aí, sim, fomos surpreendidos novamente, viu? Ok. Esperando enquanto isso. Vamos olhar aqui. Olha, rodou e agora ele funcionou. Então o erro foi, por, entre aspas, azar. Mas por sorte a gente acabou investigando e achou um erro mesmo. Então aqui vamos fazer um pequeno update. Então fix random error on KNN regressor. Ótimo. Então enviado. Então beleza. Enquanto ele está aqui online com essa versão nova, vamos voltar ao que eu estava fazendo antes. Bom pessoal, o que eu queria fazer aqui era o seguinte, dar uma olhada no que a gente tem, o que a gente precisa fazer para a próxima. Então, uma breve apresentação. A gente tem alguns poucos métodos de regressão e alguns de classificação.
Então, árvore de decisão, KNN, regressão logística e random forest, e regressão linear e KNN para regressão, tá? Então, o que a gente ainda tem para implementar que não fizemos? Regularização. Se eu não me engano, eu acho que eu coloquei regularização em regressão logística, porque eu já usei otimização. E então aqui o método laço e o método ridge, que são de regressão. Árvore de decisão e floresta para classificação. Então aqui eu tenho os exemplos rodados. Eu poderia fazer também, o que eu preciso fazer eventualmente, é dar uma refatorada nesse código para deixar ele um pouco mais eficiente e não ficar repetindo tanto algumas das coisas. Por exemplo, tratamento de entrada, criar uma estrutura unificada. Mas ainda não é uma necessidade, porque a gente não tem tanto exemplo assim. E eventualmente a gente tem que fazer um de SVM, que vai ser aí pelo menos umas 2 aulas pesadas, que tem bastante teoria. Então o que eu vou fazer hoje, eu acho que é trabalhar no árvore de decisão para previsão. Então vamos lá, atualizando aqui. Então tem uma coisa chamada Decision Tree, e aí o que eu tenho em Python é Decision Tree Classifier. Então vamos mudar o nome disso. Então vamos mudar o nome de Decision Tree para Decision Tree Classifier. Então aqui fica Decision Tree. Todo lugar que tiver Decision Tree vai ser Decision Tree Classifier. Isso é o teste. E aqui, entra no source, Decision Tree vira Decision Tree Classifier. E tudo que tiver Decision Tree vai virar Decision Tree Classifier. Ok, Decision Underlined Tree. Decision Tree Classifier. Beleza, acho que substitui tudo. Por último, a gente vai substituir no Melone Decision Tree para Decision Tree Classifier. E vamos copiar para fazer um Decision Tree Regressor. Atualizo o exemplo. Eu vou fechar no Julia, que eu vou ter que abrir de novo. Move Decision Tree para Decision Tree Classifier. E aqui, de novo, Decision Tree Classifier. E onde tiver Decision Tree, vira Decision Tree Classifier. Cansei já de falar Decision Tree Classifier. Vou sonhar com Decision Tree Classifier. Ainda mais porque eu continuo repetindo Decision Tree Classifier. Será que se eu falar um pouquinho mais de Decision Tree Classifier eu esqueço? De Decision Tree Classifier? Então agora a gente tem o Regressor criado aqui. Decision Tree Regressor. E eu vou fazer essencialmente a mesma coisa. Esse é o teste, né? Então aqui eu estou com o teste. Ele está fazendo uma previsão. A árvore de decisão. Vamos ver como é que ele vai ser implementado primeiro, depois eu volto. Então vamos copiar esse classifier e fazer um regressor. Então aqui uma das coisas que eu vou ter que melhorar, mas eu só vou me preocupar com isso no futuro. Aqui eu tenho subset e node, e esse Decision Tree Classifier é uma coisa com uma raiz que é muito parecido com o Decision Tree Regressor. Então aqui vai ser levemente diferente.
Então, a primeira coisa é que a ideia é a mesma. Eu faço subdivisões, subdivisões, subdivisões. Só que vai chegar num momento onde eu vou ter o conjunto final que eu não quero mais dividir. E no caso da classificação, eu tenho, por exemplo, 7 pessoas, 5 azuis, 2 vermelhas. Então eu vou falar que ele é azul com probabilidade 5 em 7. Aqui não vai ter isso, eu vou ter 7 pessoas, cada uma com uma altura y diferente. E eu vou fazer a média. Então aqui, esse subset continua sendo um subconjunto de índices, mas eu não quero mais as probabilidades de cada classe, não preciso mais disso. E aqui o nó continua sendo igual. Bom, depois eu volto para ver exatamente o que eu preciso. Então, min, impurity, decrease, max, depth, splitter continuam sendo iguais. Decision tree classifier, root class, KW-args, não faz diferença mudar. Não tem necessidade de mudar, quer dizer. Aqui, por enquanto, vou ter que mudar, mas ainda não vou olhar para isso. Aqui é onde começa a ficar diferente. Então, como é que é impureza nesse caso? Não tem impureza, né? Como é que faz uma medida de impureza aqui? Será que é o máximo para o mínimo? Deixa eu ver o que que meu amigo Scikit-learn faz. Uma medida que você pode ter de, entre aspas, impureza é a altura. Se todo mundo tiver o mesmo valor de y, aquela é a previsão. Só que se você tiver uma altura diferente, você fala, olha, eu tenho um range aqui que é meio que uma medida de quão diferente eu estou dentro do próprio conjunto. Então, no lugar de ter um Gini, eu teria um tipo de medida de impureza que seria a altura. Mas no caso do regressor, o Tell Me Why, é o Teodoro, né? No caso do regressor, a impureza dele. Que quadrado. Nossa. Nossa, como diriam. Nossa. Critério. A função para medir a qualidade do split. Tá. Mas medir em relação a quê? Só usa aqui o quadrado. Que parece que ele está fazendo é usando um critério de tipo o erro quadrático médio. Então, só que desculpa instalar meu dedo aí na live. Será que ele faz? Ele olha para a previsão que ele vai fazer, separação que ele vai fazer e olha dentro do conjunto qual que vai ser a previsão, compara o erro. Se for, é mais interessante do que eu havia pensado, porque eu nem tinha, né? Mede o erro dos nossos filhos. Mas o erro entre eles, se fala o erro, tipo, faz a média e aí ele olha 1 a 1. A diferença para a média, essencialmente. É o que tá aparecendo, né? Um tipo de distância para a média. É o que eu tava pensando. Média da folha versus o verdadeiro de todos. Então vamos fazer alguma coisa assim e ver o que acontece. Então, Gini, não vou precisar de você. Obrigado por ter aparecido. E aqui eu falo Gini Split.
Vamos rodar e ver o que acontece. O pior que pode acontecer é queimar o computador. Escolher qual coluna e threshold para cortar o conjunto I em 2. Então aqui é onde eu estava fazendo um Gini Split, eu vou fazer um MSA Split. Eu vou mudar até de nome, vou chamar de Regressor Split. Deixa a oportunidade para mudar depois. Não preciso de classes. Splitter Best. O que eu vou querer, no entanto, é uma função para calcular esse erro. Então aqui eu vou calcular Regressor Impurity do YI. E o Regressor Impurity, segundo o que a gente está definindo aqui, Regressor Impurity parece um negócio muito Resident Evil, né? Então a impureza, segundo o que a gente está discutindo, é o seguinte: a gente vai pegar cada um desses YIs e comparar com a média. Opa! Aí a gente vai fazer a soma deles todos em... Vamos fazer o quadrado que a gente está falando, igual a gente leu do quadrático. E fazer a média sobre N. Topper. Então, beleza. Então aqui é simplesmente fazer a soma do Y menos a média do Y. Opa, faltou um parênteses aqui. Ao quadrado dividido pelo tamanho do Y. Olha que bonito. Então aqui Fujini, vou fazer um Full Impurity Best Gini. Gente, vamos mudar esse Gini todo logo. Impurity, vamos chamar de Impurity mesmo. É um nome muito grande para uma live, mas vou mudar tudo, depois eu me preocupo. Então sobe e volta para cá. Então olha só, BSC, T, Right, Impurity a gente já tinha feito da última vez. Se eu estiver separando pelo Best, eu vou olhar para todas as colunas, todos os elementos is que eu posso divisar. Todos os thresholds, olho todo mundo para a esquerda, para a direita. Nos casos extremos eu não quero fazer essa separação. É para ficar alinhado aqui com NWrite. Falei que o nome é muito grande para aparecer na live. Então NWrite, NLeft, Impurity. Aí aqui classes e classes. Então olha só, Impurity continua sendo uma medida que é relativa ao tamanho da amostra. Então é uma medida de impureza impureza, isso. Uma medida de impureza média. Então aqui eu estou fazendo essa impureza e calculando NWrite sobre N, que é uma proporção dos elementos. E aqui, em teoria, tem que ser melhor do que o que eu tinha antes. Se tiver todo mundo igual, a impureza era 0, vai continuar sendo 0. Se eu tiver duas situações extremas, 2 pessoas no conjunto, a impureza era um valor, que era a média dos dois. Quando eu vou para os dois, fica 0 e 0, ela melhora. Me parece que ela sempre tem melhor. Tem como me parece que ela sempre vai melhorar, que é uma das coisas que a gente precisa. E aí, beleza, selecionei tudo. E aqui com Random, eu acho que eu não rodo a impureza. Não sei no final que eu preciso dizer qual que é a melhor. Então, beleza. Agora a pergunta é se eu tenho mais algum impurity. Só aqui enquanto que a impureza mudou. Não vou olhar, não preciso. E aí esse probs e esse classes. Então vamos olhar todo lugar que tem classes para a gente remover. Classes. E aqui é o começo mesmo. Então tchau probs. Tchau. Eu não preciso disso, não preciso disso.
Eu só preciso de um subset com essas pessoas. Então não preciso de um subset para isso. É só um vetor de inteiros. Então aqui é um vetor de inteiros. Aqui eu não preciso de você. E aqui também não. Pronto. Então aqui eu só preciso retornar best e left. Probes não preciso, best e left. Muitas situações onde retorno só best e left. Impurity split, que é a parte bonita, para ele continuar separando. Então, se eu tiver apenas uma pessoa no conjunto final, sim. Se for hora de parar ou eu não tiver linhas diferentes, sim também. Então aqui eu posso juntar tudo com isso. Então, sob essas condições todas eu paro, senão ele continua. Right, mesma coisa. Ajuda bastante a programar se você estiver imaginando que toda vez que você deleta, você está passando... Você está matando uma coisa com um lightsaber. Toda vez que você deletar. Fica a dica. Dica de programação. Então aqui classes deletando. Uma dica séria é... Deixa o código bonito, tá? Inclusive aqui eu não preciso mais desse ponto e vírgula. Beleza, beleza. Predict... Então YPRED agora são números. Então aqui vai ser zeros. O tipo vai ser o mesmo tipo que o Y. Tamanho N. Root, blá blá blá. Não tem probs. E o YPRED é a média de todo mundo. Então aqui é a média. Pera. Probs é node probs. Então I é node I. Que antes o node era um subset e aí fazia sentido. Então na verdade esse node aqui é um conjunto já, na verdade. Então aqui o node já é o próprio conjunto. Então aqui é node model I, node e a média dele. Beleza? Então aqui ele pega node, ele está atualizando node até que ele chegue no final da esquerda ou da direita. Que é quando ele deixa de ser um node, passa a ser um vector int. E o vector int é um array de índices. Predict proba não faz mais sentido. Não tem mais proba para preditar. Acho que deu. Hora de descobrir os erros, que a gente esqueceu tudo. Então ativar. Eu vou tentar incluir o exemplo. Então vamos voltar para o exemplo. Aqui. Esse é o exemplo já? Não, esse é o teste. Vamos para o exemplo, que aí o exemplo... Vou remover esses decisiontree.png. Copiar o KNN regressor e passar um decision. Inclusive, a nomenclatura tá porcaria aqui. Decision tree regressor JL. Aproveitar e fazer um breve move KNN regressor. Depois eu faço isso.
Decision Tree Regressor então está aqui. Onde era KNN passa a ser Decision Tree Regressor no final também. E onde era esse coiso passa a ser Decision Tree Regressor. Blá, blá. Número de vizinhos não e pesos não. Vamos fazer o mais básico. Depois eu me preocupo em como é que vai ser esse for. Porque com certeza eu vou fazer um for aí. Então, fita o modelo, predita. O que eu fiz aqui? Por que tem um resh? Ah, sim, por causa que é um vetor, tá. Então, YG é o vetor, era uma matriz, transformei no vetor. Aí faz o scatter, faz o plot, calcula R2 e mostra as coisas aí pra mim. Não mostra os vizinhos nem os pesos. Inclusive, eu não preciso disso mesmo. Decision to Regressor C. O nome vai ser Decision Hífen Tree Hífen Regressor. Provavelmente depois desse vai ser corrigir esses nomes. Acho que tá certo. Mal sabia ele. Então lembrando, usa Revise para que a gente não fique abrindo e fechando. E vai ter bug. Usa Melone. Já lembrei uma coisa, inclusive. A gente precisa vir no Melone e incluir... Ah, já incluímos. Minha eficiência me assusta. Ah, o subset não foi definido. Não era para ter subset. Então, aqui. Isso é um vector int. Ah. Aí é o problema que eu falei. Você muda. Ele não entende porque muda a classe. Classe não, o struct. Ah, sim. E agora outra coisa que eu comentei, que esse node ele não é mais a mesma coisa que o outro node. A pergunta é se eu uso o node ou não. E eu, por enquanto, não vou reutilizar o node. Vou chamar de node reg. Note que por enquanto eu vou mudar só esse. Depois eu me preocupo em mudar o outro. Decision Tree Classify. Aqui foi um erro de principiante mesmo. Deixa eu mudar o nome das classes primeiro. E aqui Regressor. Esqueci de mudar esse. Sempre falta um. Agora eu vou conseguir tomar água. Não. Random Forest. Ah, o Random Forest usa o Decision Tree que a gente mudou. Então, vamos lá corrigir ele. Água é só para quem não erra, então. Decision Tree. Por enquanto eu vou deixar só Decision Tree Classifier. Não vou mudar todo o Random Forest para Random Forest Classifier agora. Ui. Então vamos lá. Vou incluir
Se empolga aí, pessoal. Se empolga aí. Decision Tree Regressor. Se funcionar, ele vai estar lindo. Ele vai estar autorinha para cada um deles. K não foi definido. Aqui? Não. É no exemplo 13. Aqui. Não posso converter um objeto de tipo subset para um objeto. Aonde que eu estou usando esse tipo subset? Node-REG Decision Tree 4. Node Decision Tree Regressor 43. Aqui tem um subset que fugiu. Foi um subset que fugiu da minha vida e que nunca mais voltou. Só a aula de canto é grátis. Então agora eu tenho erro no 42, que é no mesmo lugar. Provavelmente porque eu estou passando um int a mais que eu não preciso. Esse segundo int aqui, int não, né? Array vazio de ints, eram as classificações. Impurity split not defined. Regressor split. Então, impurity split. Regressor split. Regressor split é um nome muito da hora. Impurity not defined. 149,78. É a minha... Regressor impurity. Então a função impurity. Aqui também. Regressor impurity. Beleza. Decision tree regressor has no field y. Deveria, não? Cabeça aqui eu tô matutando se eu preciso guardar o y. E eu tô achando que preciso, né? Se eu guardar o y, eu não necessariamente preciso guardar o y, mas o que é igual quando eu guardei o probs no subset anterior. Inclusive eu posso mudar para o subset agora. Se eu guardar o y junto, no lugar de guardar a média, eu posso ver, eu posso mudar o tipo de média que eu vou fazer no futuro. Que atualmente eu vou fazer simplesmente a média, mas depois eu posso fazer uma conta diferente. Então eu vou guardar o y vector. E por conta disso, fecha a de novo.
Momentos de apreensão, pessoal. Eu vou criar umas figurinhas para momentos de apreensão. Vamos lá de novo. Agora ele não tem mais. Vamos lá, o construtor básico, onde eu passo só a raiz. Não existe mais, eu preciso passar a raiz e o y. Onde eu passo nada, aqui. Esse daqui eu vou criar com um vazio. E aí no fit, o meu model root é isso e meu model y é y. Com z. Não. Não, essas são as opções, é no 43. Ele tinha que vir com essa linha do stack trace colorida, ou com um espaço maior aqui. Na minha opinião, aqui deveria vir, por exemplo, amarelo, e aqui deveria vir com um pouco mais de evidências. Onde que deixei de... Root y e options está aqui. Quando... Espera. No method matching alguma coisa e o dicionário. Então, onde que eu estou chamando decision to regressor? Eu crio... Aqui eu defino uma função para ele. Aqui eu chamo ele com 3 opções. Aqui é com 0 opções. Aqui eu estou chamando ele com 3 opções de novo. Aqui eu passo ele. Aqui eu só predigo. Isso está sendo chamado aonde? 36. Não. 43. Essa função está dando erro. Está dizendo que isso aqui não existe. Isso aqui é para ser o construtor. Não é para não funcionar. Root, y e options. Será que eu mudei isso daqui enquanto eu... Bom, vamos... Ah, sim, eu esqueci de dar o revise. Se não dá o revise, ele não percebe as mudanças que eu acabei de fazer. Pré-compilando novamente. Altas expectativas agora. Pois é, o tanto que ele demorou indica que está indo bem. Quer dizer que ele não achou erro até agora. Legal. Opa! Olha só. Rodou. Deu um 2 no final, que eu não tenho a mínima ideia do que é esse 2 aí. É o C, que ele mandou imprimir. O que me interessa agora é olhar na pasta exemplo. Alguma imagem? Ué. É verdade, ele roda dali, a imagem fica aqui.
Opa! Quase bom. Quase sendo a palavra-chave aqui. É isso mesmo. E o que ele faz na divisão, então aqui talvez a gente tenha que fazer uma atualização. Eu não tenho certeza do que é o correto aqui. Legal. Quer dizer que tem que estudar um pouquinho mais de regressão de árvore de regressão. Me interessa isso. Então, olha, o que ele faz na nossa divisão com previsão é que ele olha os números, ou coisas, porque na verdade não precisam ser números, apesar de que precisa ter ordem, enfim. E ele olha em cima daquela pessoa para a direita. No caso de regressão, não faz tanto sentido fazer isso. Isso quer que ao redor do valor ele tenha uma previsão boa. Então talvez a gente tenha que fazer o seguinte: você pegar cada dois números, você vai olhar no meio deles com uma possibilidade de divisão. Então, essa é uma coisa que a gente já tinha pensado para fazer, só que um pouquinho mais chato. Mas é interessante, bom saber. A priori, como pontapé inicial, a gente tem aí um método que funciona. Veja que o R2 é 100%. Lembrando que ele só não mostra isso daqui realmente 100% por causa do grid que a gente tem para desenhar. Mas funcionou. Legal? Então o que eu vou fazer aqui de for é a profundidade. Profundidade entre 5 e 10. Max depth igual a D. Vamos chamar de D. Max depth igual a D. E aqui um endinho. Beleza? Vamos entrar na pasta example e chamar de lá o exemplo. Que a gente já salva isso. Tá? Enquanto ele está rodando... Nossa, nem deixa pra lá. Vamos olhar o resultado já. Então, entra na pasta example. Vamos ver todos esses desenhos bonitos aqui. Então aqui com profundidade 5, ele já chegou no final. Será que ele não está usando a profundidade? Profundidade 1 a 5. Aí sim. Então profundidade, uma ramificação, então tem 2 pontos. Com 2 ramificações, 3 ramificações. Cara, ele já deu 99% de R2 aqui. Olha só. Que legal. Que bonito, né? Que bonito que ficou. Com profundidade 4 e com profundidade 5. Com 4 ele realmente ainda tem diferenciação. Com profundidade 5 é isso tudo. Então, olha só. Uma ramificação quer dizer que eu tenho 2 níveis. 2 ramificações eu tenho 4 níveis. 3 ramificações, 8, 16 e 32 níveis. Quantos pontos diferentes eu tenho? 30. Então 5 é o máximo mesmo. Então eu não preciso desse Decision Tree Regression 6 PNG. Pagar todo esse Decision Tree Regression PNG e rodar de novo é mais fácil. Também vou rodar de novo o Classifier. Beleza, ele está fazendo chamada de novo. No Classifier eu vou mudar o nome aqui dele para Classifier. Vou mudar o nome dessa função aqui que eu falei para vocês que eu ia mudar. Outra coisa que eu fiquei chateado. Você quer falar uma coisa aí? KNN imagens não tão bonitas. E o nome também não tá bom. KNN Classifier vai ser KNN Hífen Classifier. E o KNN Regressor vai ser KNN Hífen Regressor. KNN Classifier. Aqui. Opa. E aqui eu mudo o nome, só tem uma pessoa. Bom, enfim. E para o KNN Regressor
aqui e aqui eu mudo o nome. Vamos incluir o KNN Regressor e incluir o KNN Classifier. Beleza? Então vamos olhar nossas imagens novas. Tá tudo aqui, o nome tá todos com hífen agora, que era o que estava me dando um pouquinho de toque. Legal? Adiciona tudo isso. Vem aqui no README e atualiza o nome das coisas. Primeiro, que agora a gente tem um Decision Tree Classifier. Inclusive ali é o Regressor. Linear... tá com esse nome mesmo? Deve estar. KNN Regressor, KNN Classifier. Aí aqui estava em ordem alfabética. Então eu tenho primeiro Decision Tree Classifier. E aí Decision Tree Regressor. Acho que ficou bom, foi o número 3. Foi o que eu mais gostei. Confirmar. Pera. Decision Tree. Apaga tudo isso daqui porque ele está fazendo com o nome errado. Roda o Classifier de novo e roda o Regressor de novo. Pronto, não tem mais aquele Decision Tree sozinho. Então, F-F, Decision Tree Regressor 3. O 3 foi mais legal. O 4 já foi demais. Então, o 3 tá aqui. KNN agora tem hífen aqui também. Olha aí. Decision Tree Regressor and change some names. Como é o pacote de Brinks, não me interessa muito que ele tá tudo misturado. Então olha aí, que bonito. A gente tem o Decision Tree ali, agora a gente tem outros métodos aqui. E olha aí, Decision Tree Regressor. Toperino, toperino. Vamos aproveitar esse tempo, são 9 da noite, a gente já fez a nossa cota do dia, apesar de a gente ter feito um método só em meia hora. A gente estudou um método que é bom. Vamos fazer algumas coisas mais técnicas. Primeiro, vamos colocar um coveralls. Ó, eu já estou fazendo o teste de coverage aqui. Inclusive eu posso remover isso aqui. E aqui eu posso deixar um, que ele já vai no último. Legal. Então, inclusive o Travis agora tem FreeBSD. Mas enfim, eu não vou atrás disso. Vamos habilitar o coverage no coveralls.io. Então, para quem não conhece, o Coveralls é um site onde você faz uma submissão de um teste de cobertura de código, tá? Então, Julia tem o pacote Coverage que você faz automaticamente isso, com essa linha aqui essencialmente. Então, você faz Add Coverage, Using Coverage, Coveralls Submit, essa coisa gigantesca. Aqui está submetendo para o CodeCov também, e acabei de perceber isso. E eu não uso CodeCov nesse repositório, tá? E aqui, inclusive, aparentemente eu já tinha habilitado. Eu acho que eu habilitei algum dia na semana. Só que eu não atualizei. E a gente consegue ver se tem alguma parte do código que não está sendo alcançada com nossos testes. Inclusive, eu acabei de perceber que a gente não fez testes. API. Não tem nada. Ah, tá. Isso daqui, inclusive, tem a ver com uma coisa que eu vi. Quem que foi? Que foi o Lyndon Frames que falou.
que eu não preciso fazer esse tipo de coisa. Então já vamos consertar isso e atualizar esse coverage. Vamos lá. Antes de mais nada, vamos fazer esse teste que a gente não fez. Então, nosso Decision Tree Regressor. Talvez já tenha feito. Não. Any Neighbors não é um. Não existe. Não existe. Inclusive, antes de eu fazer isso, vamos ver que ele vai perceber que está errado. Vai ser interessante. Olha só. Porque ali eu esqueci de rodar teste, certo? Eu criei até um pacote de teste. E se você olhar ele rodando o teste aqui, você vai ver que ele não vai falhar. A não ser que eu tenha errado 2 vezes. Ou ele falha, sim, claro. Ele vai falhar porque eu mudei o nome das coisas e esqueci de atualizar. Yep, olha aqui. Decision Tree Classifier. Olha que bonito vai ser. Olha aí, ele tá dando erro. E o erro que eu percebi que ele vai dar, mas eu não queria corrigir de imediato, é aqui. Ele tá fazendo a inclusão do classifier, mas ele não tá fazendo a inclusão do regressor. Então eu vou mostrar justamente o que vai acontecer quando eu esqueço isso. Ele passa no teste e você fala, opa, tá funcionando. Mas a gente vai ver que não é o caso. Inclusive que eu tô fazendo sempre push pro master, porque é um pacote que está muito em desenvolvimento, então não tem expectativa nenhuma dele estar funcionando. Não tem release, não tem versão alpha, não tem nada. Então eu vou fazendo tudo pro master. Se eu errar e tiver que reescrever tudo, não tem problema. Mas normalmente eu trabalho usando o pull requests, né? Vai querer ter um controle do que você está fazendo. Então, Decision Tree Option List, tá onde isso? No Random Forest. Então, Random Forest, Decision Tree, Classifier Option List. Beleza. Está na regressão logística. E agora Random Forest. Foi. Então os testes passaram. Lembre que eu esqueci de colocar o teste do regressor, entre aspas, esqueci. Então fix Random Forest and tests. Tá, então ele vai passar nos testes agora. Eu tenha feito mais coisa errada. Eu posso falar merda. Não tem problema falar merda nesse horário aqui. O YouTube não cancela meu vídeo, né? Pessoal, estamos com 93 seguidores no Twitch. Olha aí que lindo.
Ok? Gasguei tomando água. Soluçando aqui. Torcer que não aconteça mais vezes, senão eu tenho que parar. Ok. Então, pessoal, tô com 93 seguidores no Twitch, tô com um objetivo novo de seguidores que é chegar em 100 seguidores no YouTube. Então, se você não tá me seguindo no YouTube, me segue lá, por favor. Poder conseguir colocar uma URL bonitinha aqui. Quero colocar uma URL aqui em cima, ó, ali. E essa URL atualmente são 40 caracteres hexadecimais, então não ajuda, tá? Então, se você quiser ver qual que é o link do YouTube quando você está no Twitch, exclamação YouTube para poder pegar esse link aí. Ok? Então vem. Lembrando também que eu tenho vídeos no YouTube sobre tutoriais de Julia básica e alguns tutoriais de otimização avançados em inglês, tá? Do pacote que eu realmente faço minha pesquisa. Pacote. Os pacotes do Julius Multi Optimizers. Estão investindo bastante pesado. Amanhã, inclusive, farei mais um ao vivo. Então vem. Estão esperando ali ele rodar. Infelizmente agora a gente tem que esperar, não tem muito o que fazer. Esperar um pouquinho. Uhum. Aproveitando e respondendo uma outra coisa aqui. Olha aí, então acabamos de rodar aqui. Vamos olhar o Julia 1. Ele rodou tudo. Você olhou, ou no caso você não olhou, você só falou assim: opa, tá tudo funcionando, felicidade, vou para casa. Certo? Mas se você prestar atenção, não tem Decision Tree Regressor. Se você fez um pull request, ele vai até aparecer tudo verdinho. Aí que entra o nosso amigo Coverage, ou Coveralls, no particular exemplo. Ele tá com um erro aqui, inclusive, interessante. Quando ele tem um threshold, ou quando cai muito, ele avisa, ele dá um erro, entre aspas. E ele tá falando, olha, o Decision Tree Regressor tem 0% de cobertura. O K-NN Regressor foi acrescentado também, mas ele tem 87, que é um valor razoável. A partir do 90 ele está verde, porque ele está feliz. Mas esse valor você que escolhe, tá? Então olhando aqui você fala, eita, aparentemente eu não estou verificando nada disso. Aí você fala, ah esqueci.
E aí você faz isso. Inclusive, pessoal, vou fazer uma coisa breve aqui. Não, vou deixar assim mesmo. Ele vai demorar por causa desse Linux de OS X, mas enfim. E aí eu vou aproveitar e vou fazer outra coisa. Tá vendo esse número, 66%, esse badge aqui? Eu vou copiar ele. Vou pegar aqui esse markdown. E vou vir aqui no readme. E vou acrescentar ele aqui em cima. E aí ele começa a aparecer. Beleza? Então deixa ele subir lá e rodando. Vamos olhar o nosso readme agora. Então tá aqui. Tá com os erros que ele não consertou ainda. E a cobertura tá porcaria. Mas até o final dessa noite ele vai atualizar isso tudo. Então aqui ele deu erro nesse cara, que foi erro em tudo. E nesse que a gente consertou, ele tá rodando ainda o Mac. Mas enfim. A gente pode cancelar essa build e focar só na última. Então ele fica gastando máquina virtual. E o que atrapalha mesmo é no horário de rodar as coisas. Então, vamos consertar a API. Então aqui o que eu preciso fazer é só definir a função sem nada. Porque aí eu consigo deixar um help aqui. E essa função definida sem nada, inclusive não tem nem como é que é? Assinatura? A gente fala em português? Enfim, não tem nem argumentos nessa função. É só para ele saber que existe uma função chamada isso daí. E que eu não tenho ela definida. Então aqui não tem nem como ele chamar essa função e não vai criar problemas. Então remove signatures from API. Então vem... Então aqui ele vai rodar esse último caso. Nem testei, espero que esteja tudo certo. Legal? Então tem mais uma coisa que eu gostaria de fazer aqui, que é criar um help. E aí o help eu vou criar em parte aqui, ao vivo, e em parte offline, porque tem umas partes secretas, tá? Então vamos criar um help fazendo o seguinte. Cria uma pasta docs, entra na pasta docs, help não, desculpa, uma documentação. E copia de alguém que já fez. No caso, eu vou copiar de mim mesmo. Eu vou copiar do projeto Linear Operators, eu acho que é um projeto que tem um help bom. Docs. E tudo que está aqui dentro, eu copio para cá. Então, a primeira coisa que esse project eu posso remover e o manifest project eu não podia remover. Era o manifest só. Mas enfim. Project, eu só queria verificar o que ele tinha dentro. Eu preciso do documenter e só. Então, o make, eu estou usando o documenter e o pacote, que é o Melone. Módulo Melone, doctest sim, link check não estou usando. Assets, estilo CSS, por algum motivo isso está aqui há muito tempo, não lembro o que faz mais. O nome do site é Melone. Páginas, então aqui a primeira coisa, que páginas que a gente vai ter? E eu vou deixar só o home e a referência. Deploy docs, Sidamo, Melone. Então aqui é onde vai entrar a parte que vocês não podem ver, que é onde eu vou colocar isso tudo online. O build eu vou apagar. Entro no source, removo o tutorial. Assets tem um logo que é o logo do Julius Optimizers. E esse logo
eu vou remover e colocar o logo do Sidamo. Se eu tiver. Eu com certeza tenho ele em algum lugar porque ele está aparecendo na tela, né? A questão é saber aonde. Sidamo está aqui. O logo está em imagens Sidamo, tá bom. Então tá bem aqui no Documents, Streaming, Imagens, Sidamo. E eu vou copiar isso para Assets, Logo PNG. Então, Index, Meloni, Machine Learning 1. Ok? Ninguém precisa sofrer muito com a qualidade do que está aqui. Nada disso daqui é relevante. Paga tudo. E vamos ler o README. Então vamos colocar aqui. Machine Learning 1. A package with simple implementations. Aqui deve ser implementations. Machine Learning 1. Made live on Twitch. Isso aqui eu não... vou deixar assim. Vou deixar exatamente o que está aqui. Um dia a gente arruma para ficar melhor. E aqui as referências. Eu queria fazer um autodoc e eu não lembro como é que faz. A gente já vai ver online como faz. Então vamos lá. Como é que eu faço para gerar essa documentação? Então eu tenho aqui o Meloni rodando, mas o que eu vou fazer é abrir do zero aqui, ativar o ponto atual, fazer um dev da pasta ponto, que é a pasta Meloni, e vou dar um include nesse make. Demora um tantinho, né? Enquanto isso ele já deve... Não rodou. Enquanto isso a gente aguarda. Now we wait. Então vamos lá, deixa eu rever aqui se aconteceu mais alguma coisa. Não. Nada ainda. Então 10 docstrings potencialmente faltando e aí ele dá erro porque ele não tem essas docstrings. Então vamos lá ver Julia Docs. Aqui me preocupa que ele deu erro nisso. Vamos descobrir por que ele deu erro. Talvez eu devesse ter rodado teste localmente, né? Então Julia Docs não é isso que eu quero. Esse é o Julia Docs, a documentação do Julia. É o Julia Documenter. Então eu tenho aqui... Não é um guide que eu quero só uma lista que gera toda uma documentação para mim automaticamente. Sintaxe? É. Então docs, eu falo quais são os docs que eu quero. Autodocs automaticamente pega todos os docstrings dos módulos, equivalente a manualmente adicionando todos os docstrings. É isso aí. Vou pegar isso aqui, copiou. Vem aqui no
source reference e colou. Então autodoc. Quais são os módulos? Só tem um módulo que é o Melone. Funções e tipos. Inclui. Deixa eu ver o erro que ele deu aqui. Então decision. Decision não existe. Decision não tem. Não tem decision. Decision. Por isso que a gente não confia, a gente testa. Na pressa de subir o negócio, ele tá errado. Cancela tudo. Por que isso ainda tava rodando? Beleza. E aqui aparentemente ele fez. Então vamos olhar build. Firefox. Build. Index. Estamos olhando para o HTML. Ficou horrível esse logo desse tamanho. Por que ele ficou desse tamanho? Eu não sei. Mas enfim, tá aí. Progression, essencialmente o que a gente tem lá. Aqui não funcionou as imagens, porque elas não estão aqui, é verdade. É mais fácil remover elas dali do que tentar ficar mantendo. Tudo bem? E a outra coisa que a gente tem é a referência, que são todas as coisas que a gente tem até aqui. Note que na prática a gente vai querer organizar isso daqui. Note também que eu não coloquei os modelos que eu tenho. Mas a gente já tem um docs, então é muito mais fácil de você começar a fazer as coisas quando você tem um docs. Certo? Ok. Eu ia adicionar já tudo, mas antes de adicionar tudo eu vou rodar de novo para ver como ficou. Se eu removo aqui, beleza? Aceitável. E aí o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó, Hosting Documentation. Para você subir essa documentação on the line, você precisa primeiro disso aqui. Então a gente tinha um jobs desses já, ou eu apaguei quando eu copiei? Apaguei. Eu tenho jobs aqui, mas enfim, não tenho o resto. Então, estágio documentação, Julia 1, que ele pega o último daí, no Linux, é para rodar isso aqui e isso aqui. Depois, sucesso. O que mais que eu ia falar? Alguma coisa que eu esqueci. Assim, aqui eu vou remover o Melone. Note, tem o Melone aqui, certo? E é para eu remover ele. Senão ele vai tentar instalar e não é para ele instalar. Então, porque o Travis, quando ele faz isso daqui, ó, esse package develop, ele pega já o Melone que está subindo. Então ele vai pegar a versão não é latest, é a versão latest, tá? Ele pega a última versão, não a versão estável. E a versão estável vai ser gerada quando eu tiver um tag, tipo esse daqui. Então vamos lá. Adiciona tudo que está aqui. E vamos preparar para subir. Bom, antes disso eu vou explicar o que acontece. Então, autenticação. Para poder fazer essa autenticação, eu preciso de uma chave SSH. Então, essa coisa que eu não tenho. E que se eu rodar agora, vocês vão copiar e vão poder destruir meu repositório. Então, essencialmente, o que você precisa fazer é rodar esses comandos aqui para poder ver o repositório. Desculpa, me perdi no que eu estava falando. Você vai rodar esses comandos aqui para poder que o seu Travis faça um push para o GitHub. E ele vai modificar o GH Pages.
Então aqui eu tô vendo se tem alguma coisa... será que eu quero fazer isso aqui? Não, quem sabe no futuro. Ah, tá. Ele tá dando erro no GitHub Tech, não adianta, então. Tá, deploy docs. Todo o resto já tá aí. Então, o que eu vou fazer pra gente poder ver isso ainda hoje é eu vou pausar brevemente a gravação, ok? Então, aqui. Então, bem-vindo de volta. Eu acabei de fazer as coisas. Modifiquei o GitHub e o Travis, acrescentei o Documentary Key. E agora a gente vai ver a situação atual, o Build History, na verdade, do Meloni. Ele deveria ter... Eu acabei de fazer um push. Eu não fiz um commit. Então, o commit de documentation. Eu vou fazer um push, tá? Então, a priori, ele vai subir e vai fazer tudo. Vamos ver o que acontece aqui. Aqui tem um grande problema que eu vou ter que tirar o OS X e o Windows por enquanto. E tem que rodar tudo para ir rodar esse cara. Então, vou remover isso por enquanto. Como é que a gente fala? Comment out OS X and Windows from Travis. Pronto. Cancela você, build. E volta aqui no Build History para que ele rode só a última. E aí a última coisa que eu vou fazer é colocar um link para essa documentação. Só que link sozinho é muito chato, certo? A gente quer usar o Shields.io para fazer uma caixinha. Legal? E a gente pode escolher o que quiser. Aqui a gente pode fazer uma busca para ver se tem alguma coisa. Tipo docs passing, read the docs, essas coisas. Mas a gente pode criar nossa própria badge. Então, label. Como é que eu tô fazendo no Linear Operators? Deixa eu ver. Docs latest. Então vamos colocar um link desse. Docs latest. E a cor. Essa cor aqui é muito bonita. Então vamos ver. É mais fácil você fazer a. Sim, clica no readme e vê o raw dele. Então tá aqui, docs 3F51B5. Claro, você pode mudar, colocar outras cores que você acha interessante, tá? Então aqui você não tem que seguir nada que eu tô falando, mas docs latest desse jeito fica bonito, modéstia à parte. Ok, docs latest. Essencialmente isso daqui, dash é dash, underscore, espaço, query parameters, não interessa, as cores que tem. A gente podia usar umas cores diferentes. Tava vendo a cor FF0077. Não, não era essa. O que eu apertei de errado? Aí ele não copiou. Enfim. Ir. Vamos lá. Docs latest. E a cor F é 0077. Segura o Ctrl, não adianta. Ele vem pra cá.
Não é, né? Era 70F então. 7000FF. Que ele fica esse roxo. E a cor do Sidamo é 1893 F8. Coisa assim. E parece com a cor do nosso tudo, né? Você tá vendo que eu usei esse tema no Firefox também. Tá meio que viciado nesse tema. Bom, o que mais que a gente pode brincar aqui? Dinâmico, que ele mude de acordo com alguma coisa, que funciona ou não, a gente não está com essa preocupação. O estilo dele, que a gente pode colocar que não seja esse estilo arredondado, estilo flat. Eu gosto desse estilo que ele tá, não tem problema. A gente pode colocar um logo do Sync Icons Docs. Tem o do Read the Docs, mas não é exatamente Read the Docs. Tem um book. Não, esses são só ícones. Específicos. Read the Docs, o nome. Então é interrogação, logo e o nome. Vou colocar esse para testar. Então é Read the Docs. Talvez não seja. Use algum desses. Bitcoin, Depend, Discord, GitLab, Memory, Server Stack, ou Simple Icons. Simple Icons are referenced using names as they appear on the Simple Icons site. Then includes space, dashes. Ok, então aqui é com hífens. Read hífen the hífen docs. É uma opção deixar com isso daí. Apesar de não ser read the docs, é uma opção. Outra opção, e aí essa é desnecessária, é a gente pegar esse link do Sidamo e transformar num docs ali. Eu confesso que menos é mais nesse caso. E eu apertei alguma coisa aqui que eu não devia. Então vamos pegar este cara. Ele aqui. Então olha como eu uso ele. Passo só o link e aí eu passo o link quando você clicar. Readme. Esse é o... Isso, docs. Documentation. E o link para isso é o link da documentação, que eu só vou subir quando estiver funcionando. Então é para ser sidamo.com.br. Não, ele não vai estar lá ainda. Sidamo GitHub IO barra Melone JL barra latest. Então vamos confirmar que isso vai estar subido primeiro. Então tá aqui, ó. Ele rodou os três, vai rodar a documentação. Emoção agora. Criou por request. É só cartão de dar tempo dele subir. Barra Melone barra latest. Ele fez a mudança para .com.br. Será que ele vai funcionar? Eu não sei se vai funcionar. Por causa que eu tenho sidão.com.br. Vamos olhar no... O correto seria esperar 15 minutos para ver o que acontece. Vamos olhar nos settings e ver aqui o GitHub Pages. Ele diz que está publicado. Mas ele tenta transformar.
Mandar forçar HTTPS. Diz que ele está publicado aqui. Então é só questão de dar tempo. A apreensão não deixa eu esperar. Como um humano normal. Então olha só. Aqui embaixo ele deveria atualizar, mas não atualizou ainda. O build está passando agora. No master. Então esse cara aqui é para estar... Vamos ver. Travis Sidamo Meloni Branch Master. Ele deveria estar funcionando aqui. E o Coveralls, mesma situação, deveria atualizar. Ele só não é imediato. Acho que deveria. Clicando aqui, ele vai para o Sidamo Meloni, que está verde. E aqui no Coverage, clicando nele, ele vai para o 88%. Já é bem melhor que estava antes. Então o Canyon Regressor ainda tem muitos lugares que ele não é verificado. E o Decision Tree também. Então o Decision Tree com opções a gente não testou. Então é bem simples de resolver esse. E o Splitter Handle é uma das opções que a gente não testou. Vamos testar justamente isso. Enquanto quem sabe ele monta o site. Então fecha aqui. Aqui já foi, fecha. Deixa isso daí e fecha. E esse ali é o teste mesmo. Decision to regression splitter igual a random. E aí eu tô fazendo random. Vamos rodar um exemplo porque eu não sei o que vai acontecer. Então, decision tree regressor se é tanto o best quanto o random. Começa splinter. E aqui eu vou colocar splitter igual a essa. Então, vamos incluir esse exemplo. Decision tree regressor. Já acabou. Decision tree regressor. E agora tem um grande problema que eu queria evitar, que ele vai de 1 a 10. Ele começa no 10. Mas está funcionando. E, então aqui com o Splitter Handle 4, por exemplo, ele está mais bonitinho. A saber, eu vou corrigir. Não é uma correção, na verdade, é uma opção. Eu vou remover os Decision Tree Regressors.png todos. Decision Tree Regressor, eu vou mudar a ordem que isso aqui é acessado. E eu vou de 1 a 4 apenas. Então o terceiro deles continua sendo o meu favorito. Eu coloquei online. Mas se eu for no 8, ele tem aí um splitter aleatório. Pra ver que tá funcionando. E agora vamos fazer um teste com splitter aleatório também. No conjunto que eu estou fazendo não tem nada aleatório, certo? E eu não estou fazendo com max depth. Então ele vai até o infinito e além. Então aqui na verdade eu posso ver que o R2 score é 1. E mesmo no caso aleatório também. Certo? Hora do teste. Para teste.
E enquanto isso, eu vou aqui ver se o site aparece. Não. Vou fechar tudo isso daqui que eu não preciso. Isso aqui eu vou deixar aberto. Aqui por enquanto. Aqui eu quero voltar aqui e ver GitHub pages of subprojects when the organization has outside URL. Eu não sei nem o que buscar porque é um custom domain. E é isso aqui, eu tô falando em inglês. Isso aqui é o que eu tava acontecendo. Eu criei uma nova organização. Hum. Caramba, isso daqui tá acontecendo há 4 anos. GitHub, vê isso aí, meu. Ajuda o pai aí um pouco. Então aparentemente muita gente tem o mesmo issue aqui, ó. Que não é um issue exatamente, é uma escolha que, paciência. Ele fala, ó, seu site vai estar aqui, mas ele não vai estar ali. Então eu queria um custom domain, que é falar GitHub, GitHub não, sedamo.github.io. Quero isso. You cannot use the names any with GitHub.io. Instead, create a repository name sedamo GitHub.io. E é o que eu tenho. Tá. Puxa, será que eu não vou conseguir subir documentação? A não ser que eu suba para pasta do Sedamo, que não faz sentido, inclusive. I found a reasonable fix. The user page only works as user page if the repository and the domain has the same name. So I changed my mfedato.com repo to mfedato and my custom domain to mfedato.com. Change from user to project. Não entendi nada. Não entendi nadinha. Nadinha. Nada. Infelizmente não é meu forte essa parte. Eu migrei esta
Aparentemente tem que ser mudado no meu servidor do Git do sidamo.com.br. Parece mais fácil mudar para minha página pessoal. E this possible to give blah which will differ. Tô aqui parado lendo essas coisas de help no stream. Não é exatamente o melhor stream, certo? Bom, pessoal, fizemos bastante hoje, o que a gente conseguia fazer. Infelizmente essa parte final não consegui resolver. Só atualizar isso daqui. Eu não vou subir esse readme, certo? Já que eu não consegui fazer ele funcionar. Esse documentation, no caso. Como é que eu faço? Funciona? Torcer que sim. Infelizmente. E o que é esse? Eu vou remover esse ST, não era pra estar aí, não tinha nada aí. E por hoje é só. Eu vou ver se eu consigo resolver essa questão para que a gente tenha a documentação online do Meloni, ok? Obrigado por ter assistido até essa hora. Se inscreve aí no canal e a gente se vê na próxima. Abraço!